Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes, dia 11 de agosto de 2025, às 19 horas e 27 minutos. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira, Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulto os seus componentes e dispenso a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinado pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de decreto legislativo número 05/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que institui o diploma de policial padrão do ano no município de Martinópolis, estado de São Paulo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa, enquanto a iniciativa privativa da Câmara Municipal de Vereadores e Comissões foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de decreto legislativo, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo número 505/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e é como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 113/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo 05/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 11 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 75/2025. Projeto de Lei Ordinária número 34/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$200 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Emenda do deputado Danilo Balas para aquisição de equipamentos de saúde. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos que lhes estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento seu voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária, número 34/2025, autoria do chefe do Executivo, e com voto
Plenário do Domínio Viana de Freitas, 11 de agosto de 2025. Alexandre Pérez Sul, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação 114/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 34/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 11 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 37/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 34/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 11 de agosto de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 76/2025. Projeto de Lei Ordinária número 35/2025, da autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$100 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Emenda da deputada Beth Saão para custeio, saúde. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa de conta iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 35/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 11 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Sul, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 115/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie o presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 35/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teomiro Viana de Freitas, em 11 de agosto de 2025. Relator Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a
manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 31/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 35/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 11 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 38/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 4 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 35/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 11 de agosto de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 77/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h40. Boa noite a todos. Obrigado.